Olá, cá pra nós está de volta hoje numa semana, né? Num final de semana daqueles, né? Efervescente, com um assunto que é nosso, mas principalmente dele que está aí no vídeo, que é Josival Pereira, que é quem aborda a política para todos nós, né, Fernanda? Ele não quis pegar fogo hoje com a gente desse programa. Ele disse, eu vou ficar online, né, Josival? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia. Pois é, chegando aí a hora da votação e aquilo que parecia que João Pessoa estava com uma campanha extremamente morna, muito sossegada, a briga mais pela internet, continua sendo mais pelas redes sociais do que manifestações de rua e, de repente, então, na última semana vem um elemento novo, um elemento externo e joga todas as expectativas em torno dos efeitos desse evento, que foi a prisão da primeira dama, atual, Laura Emília Lucena, na sexta-feira, aliás, no sábado, e a sua liberdade ontem, e agora as expectativas para os efeitos desse evento na política. Olha a oposição continua apostando que isso vai levar as eleições para o segundo turno, e o pessoal do Cícero continua achando que vai ainda resolver no primeiro turno. Essa é a luta principal, a disputa principal dessa eleição, embora tenha disputas segundas, paralelas. Por exemplo, a disputa quem vai liderar a oposição, se Cícero ganhar, ou quem vai para o segundo turno, se houver segundo turno, quem vai mais envergonhar, aquele que ficar por último nessas eleições. 2026, quem é que ganha com isso? Então, esse é o conjunto de coisas que tem aqui para a gente discutir para as eleições deste domingo. Olha só, Josival, eu aqui olhando, escutando e assistindo você falar junto com o Fernanda e me lembrando que ontem, né, porque já essa gravação a gente teve que fazer antecipada, não podia ser ao vivo, nem na sexta-feira como a gente circula, mas no debate da TV Tambaú houve uma ceninha de bastidor que a gente vai contar, né, que ninguém tem que guardar segredinho, não é nada. Então, houve um momento que a emissora, a TV Tambaú, pediu para os candidatos se perfilarem para fazer uma foto da história, né? Os 4 candidatos. E o prefeito de João Pessoa, muito sentido, né? Porque ele está numa semana de muita sensibilidade realmente, além do processo eleitoral, tem esse processo da prisão da esposa da primeira-dama, Laura Emília Lucena, e ele culpa o processo eleitoral. Aí ele disse, não faço a foto. Aí hoje, em outra emissora de televisão, me parece que ele não foi ao debate. E eu não sei se é ainda na motivação de não querer conversar mais com quem é oposição, fazer só o jogo dele. E aí? Josival, pode ter essa estratégia, né, de dizer não quero foto com esse povo, mas pode ser também o cansaço de tanta pancada, porque, gente, vamos combinar, não tá fácil para ele, não. Prefeito candidato à reeleição não é fácil, não. Nos bastidores do debate da TV Tambaú, todos os candidatos reclamaram da maratona de debate, todos eles. Enquanto eu comecei, eles iam chegando e eles estavam reclamando que não estava dando tempo mais fazer campanha, porque eles tinham pelo menos uma manhã inteira para poder se preparar para o debate. Na noite anterior ao debate, eles precisam dormir bem para poder aparecer com afeição mais tranquila no debate, para poder não parecer que está cansado. Então, todos estão cansados, todos reclamaram. Eu acho que no caso de Cícero, que não foi um debate de uma rádio, tinha 2 coisas calculadas. Uma é se preservar, a outra é se preparar para o outro, que é o mais importante. E aí tem a história de medir a audiência. Eu acho que Cícero sabe que ele não pode fugir dos debates. Ele teve um enfrentamento, no sábado mesmo da prisão do Laura Emília, ele foi para o debate e ele fez um bom enfrentamento. Ele sabe que fazendo esse enfrentamento, no mínimo ele tenta empatar o jogo. Ele fez um enfrentamento, a tática que ele usou foi um enfrentamento de cara, foi aumentar dele as acusações aos outros para deixar tudo no mesmo nível, todos eles têm acusação. Ele começou a trazer, por exemplo, a acusação da Lagoa, contra Luciano, que não tinha entrado ainda, e história de vacina, superfaturamento, indiciamento de CPI contra Queiroga. Com o Rui já tinha a história da condenação. Então, esses temas, essa foi a forma que ele encontrou. E ele sabe que não pode fugir, tem que ir, senão fica pior.
Ô, Josival, tem uma coisa que tem chamado a atenção. Eu estava conversando ontem, Gerardo, com outras pessoas que, assim como eu, gostam, né, de debater política e tal. É a ausência da nacionalização das figuras Lula e Bolsonaro na eleição municipal. Isso. Acreditava-se que esse fenômeno, né, o prefeito de Lula, o prefeito de Bolsonaro, ia refletir em pesquisa. O que a gente tem visto não é bem isso, até porque o candidato que aparece nas pesquisas em sequência como segundo candidato, que é Rui Carneiro, não levanta bandeira nem para um nem para outro, né, Josival? Não emplacou. Esse foi... Ô, Fernanda, interessante. Você traz um assunto que talvez tenha sido... As pesquisas erram, mas os analistas políticos também erram. O grande erro dos analistas políticos nessa campanha eleitoral foi imaginar que, pelo menos neste primeiro turno, as eleições seriam nacionalizadas, seria uma guerra entre bolsonaristas e lulistas e petistas. E isso não ocorreu nas eleições, pelo menos nas grandes cidades, né? Pelo menos no eixo principal, sudeste, no nordeste, que é um eixo que poderia acontecer. Tem um pouquinho no norte do país, com candidatos bolsonaristas que se destacaram, mas também não houve a polarização, ou seja, no primeiro turno, a polarização não ocorreu. Nem que em São Paulo, né? Se imaginava que ela fosse muito fortemente ocorrer ali entre... E apareceram dois bolsonaristas e depois dividiu, enfim. E também não ocorreu na Paraíba. Veja bem, em alguns lugares foi com grande vantagem para os bolsonaristas, onde eles estavam liderando. Eles lideram com folga ali. Rio Branco... Macapá, as cidades do norte do país, mas onde os bolsonaristas não estavam liderando, eles se deram mal, eles não saíram do lugar, não saíram muito do lugar, que é o caso, por exemplo, da Paraíba. Toda a aposta dos bolsonaristas aqui na Paraíba era na força da polarização. Isso. E a polarização não ocorreu. Aconteceu. Embora Queiroga esteja crescendo um pouquinho aqui na reta final, mas ele se ressente, eu acho, da falta de polarização. Olha só, a gente está falando muito dos candidatos a prefeito, né? Campina Grande está aí também numa força, numa loucura, né? Muito grande. Eu acho que a gente tem que abrir esse capítulo Campina Grande, viu? Tem, porque lá... Merece, né? Merece, porque lá, Josival, a gente tinha um cenário... não tem oposição, aquela coisa. Mas não foi isso que tem se mostrado, não, né? Tem muita oposição lá. O candidato do PSB, Dr. Johnny, tem crescido muito, já aparece em segundo lugar. Ou seja, o clã Cunha Lima tá ali já vendo. Epa, peraí, tem uma luz ali. Campina Grande, mas Campina Grande nós estamos na antivéspera da eleição. Ainda com uma incógnita, com a dúvida, mas com sinais de que a eleição pode ir para o segundo turno. Que sinais são esses? Sim. A reação do prefeito Bruno Cunha Lima nos últimos 10 dias, ele passou muito fortemente a enfrentar, a fazer críticas a Johnny. Ele entrou na justiça tentando para barrar a divulgação de pesquisas e também teve a entrada de Cássio Cunha Lima fazendo duras críticas a Johnny Bezerra. Então, são sinais que se não tivesse ameaça nenhuma de segundo turno, então, eles não teriam feito essa reação. Mas eu queria fazer uma pergunta a você sobre essa eleição. Cunha Lima, porque depois que eles acertaram com o Romero, eles ficaram com a obrigação de ganhar do primeiro turno. Se eles não ganham no primeiro turno, é uma meia derrota, embora possam ganhar no segundo turno. Josival, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito do processo eleitoral em Campina mesmo. O governador João Azevedo não foi a Campina. Ele é o grande condutor da campanha de Johnny lá em Campina, quem é o apoio, é o candidato dele. E me parece que ele não passou pela Serra da Borborema. Olha, veja bem, o que eu entendo de Campina Grande. O governador resolveu ter um candidato próprio em Campina Grande, o candidato dele. Sim. Porque quando o governador essa é a avaliação, sempre que o governador vai para Campina Grande, ele escolhe uma família de Campina Grande para poder que esteja polarizando. Mas o governador ficou muito ressentido com a história de Veneziano. Ele apoiou o Veneziano na eleição passada, o grupo de Veneziano, e depois Veneziano rompe na eleição para governador, tá contra.
Então, o que é que ele preferiu? Ele preferiu jogar com um candidato dele. Seja qual for a votação que Johnny tirar, vai ser do grupo do governador, vai ser ligado ao governador. Não vai ser de Aguinaldo Ribeiro, de Anivaldo Ribeiro, de Daniela, não vai ser de Veneziano, não vai ser de Romero, não vai ser ninguém. Claro que eu acho que o governador, em determinado momento, ele quis trazer Romero para ser o candidato. Mas ele está contando com o que Johnny tirar, foi isso que ele fez, a aposta toda em Johnny. O que Johnny tiver vai para a conta do governador, não vai para a conta de ninguém em Campina Grande. Me falaram também, porque aí a gente está aqui do vídeo falar, né? Dos bastidores, que a família Ribeiro também não está presente nessa campanha em Campina Grande. Tem ficado muito fora, deixando ao largo. Não tem candidato já deles, é 26, né? Já é 26, Josival. Sobre a família Ribeiro, eu tenho o seguinte, Aguinaldo Ribeiro não entrou como ele entra em bola dividida com o governador em lugar nenhum da Paraíba. Embora aconteçam algumas disputas muito fortes entre o partido de Aguinaldo e o partido do governador, são o caso de Cajazeiras, onde Zé Aldemir está como candidato, mas o governador tem um candidato lá, é o caso de São Bento, com Jacques Lúcio, do outro lado tem aliados de Aguinaldo Ribeiro, uma disputa lá muito forte. No caso aqui de Santa Rita, ficou de um lado um candidato apoiado pelo governador, do outro lado apoiado pelo Anivaldo Ribeiro. Antes, em Bahia, o esquema do governador passou por cima de Daniela Ribeiro, que tinha uma aliança com a prefeita. Eles foram lá e tiraram tudo, trouxeram para o PSB, e de outras cidades. Mas o seguinte, o que é que o Grupo Ribeiro preferiu? Vai disputar nessas cidades, mas preferiu não bater de frente com o governador. Eles não falam, eles não brigam. Campina Grande, o governador sequer eu falei de Campina porque Campina, de qualquer forma, é o berço deles, né? Tentando preservar a aliança para 2026, porque tem a possibilidade de que Lucas Ribeiro seja o governador. Então você vai brigar por cidade pequena, sabendo que pode ter o maior, engole sapo na estrada para chegar lá inteiro. Eu acho que foi essa a estratégia de Aguinaldo. Agora vamos falar de Câmara Municipal. O que é que você está achando aí? Vai ter renovação boa na Câmara Municipal de João Pessoa, por exemplo? Eu acho que vai. Eu acho que você pode apostar aí numa renovação. Tem muito candidato novo, muito candidato bom. E eu acho que eu apostaria numa renovação perto de 50%, entre 40% e 50% da renovação na Câmara. Talvez as pessoas possam não acreditar nisso, mas eu acho que chega a 40%. Se não chegar a 40%, vai chegar bem perto. E eu acredito até que em algumas circunstâncias agora, dessa reta final, pode até mudar mais na Câmara Municipal de João Pessoa. Ô, Josival, você achou a campanha para vereador, em especial, que geralmente é a campanha mais aguerrida, mais arrefecida, mais morna, sem graça? Eu não sei, essa impressão que eu tenho, assim, eu não vi essa, salvo um candidato Fernanda, a campanha para vereador no Brasil, ela não vai ser mais uma campanha de 3 meses, de 2 meses. Está se vendo agora. O vereador que quiser se eleger, ele vai ter que fazer campanha de 4 anos. Ele vai ter que estar presente 4 anos. Se ele não conseguir fazer em 4 anos, ir para as comunidades, registrando nas comunidades, quando ele chegar agora, ele nem entra. Tá certo? Nem entra. Então tem que ser campanha de 4 anos. Não tem como fazer campanha nessa última hora, não. E o outro é tanto que, se você for olhar os candidatos com chance de se eleger, de ocupar o espaço, são sempre candidatos ou que representam um segmento social já organizado, o candidato de uma associação, de um grupo, de uma categoria, médico, engenheiro, sei lá, ou que seja líder de uma comunidade, ou que já esteja no serviço público, tenha sido secretário, esteja numa função assim de serviço público. Então, ele não consegue chegar e vou me estabelecer agora na campanha. Não se estabelece mais. Tem que ter trabalho de 4 anos o vereador, ou não consegue ser candidato. Eu estou com uma curiosidade aqui, viu, Josival? Na última eleição, a apresentadora Fernanda Albuquerque participou ativamente de uma eleição grande. Verdade. E nos primeiros dias senti ela muito cansada. Está sentindo saudade? Como é que está se sentindo assistindo isso aí? Eu estou amando esse outro lado dessa campanha.
só analisar, só dar meu palpite, entendeu? Tá acompanhando aí as disputas. Eu tô problema de Fernanda, Gerardo, foi o seguinte: o telespectador de Fernanda não queria perder Fernanda na televisão. Claro. Ninguém queria perder, tirar Fernanda da televisão. Vai não, fica. Então, agora, se fosse um boicote a ela para ela não sair da televisão. O eleitor quer ela na televisão. Ô, Josival, Brasília, na televisão. Foi isso que aconteceu com o Fernando. Boa, obrigada, Josival. Se fosse para vereador aquela votação, pelo menos em João Pessoa, eu era presidente da Câmara, viu? Foi quase 15, 16 mil votos em João Pessoa. Qual foi o sentimento que você teve? Estou perguntando porque a gente está vivendo um momento eleitoral e dessa guerra aí a maioria não sai vitoriosa. Verdade. Né? Como é que você saiu se sentindo assim, votada em João Pessoa, com algo assim muito forte? As responsabilidades, as expectativas de dar uma contrapartida a essas pessoas, você fez migrar tudo pela apresentação mesmo? Ô, Gerardo, a gente sai, quando a gente não vem, como eu, de uma família tradicional, quando a gente não tem essa militância constante de 4 anos, como o Josival trouxe. Eu sou uma representante das pessoas, dentro da casa dessas pessoas, eu conheço as dores dessas pessoas e eu me coloquei ali e disse, eu sou uma possibilidade, eu tô aqui para... Quem sabe, né? Quem sabe. Mas quando termina isso tudo, você entende que o sistema é muito mais difícil do que você imaginava quando está fora. Existe, para a gente mudar tudo que está tendo, e é essa a sensação que eu tenho de fora, tem que começar mesmo com aquela educação lá na escola. A gente só vai mudar isso de ter pessoas que não sejam ligadas a famílias tradicionais, que não tenham histórica da política e etc., quando a gente mudar a cabeça do eleitor, que no final das contas é quem elege. Não é familiar, família B, família C, é o eleitor. Então eu saí com essa sensação, o passo é mais atrás, o passo é na escola, mas eu me senti extremamente feliz de ter vivenciado esse processo, de ter aprendido muito com tudo isso. Fala com cátedra, né? Porque viveu isso aí. Vivi as dores, as alegrias, os dissabores, o sabor do apoio, o sabor do abandono. Quando você enxerga hoje a campanha de uma pessoa que saiu como você... vai em busca de um sonho, né? Sim. É um sonho. Aí você não tem pena, eu não sei. Você assim, meu Deus, sem uma tradição política, dentro desse sistema, como é que é? É difícil. Viu? Eu não sei como Fernanda, viu, Gerardo? Viu, Fernanda? Eu não sei como você se sentiu, a avaliação que você faz depois, mas eu sinto que, veja bem, é absolutamente contraditório. É que o processo democrático não é tão democrático assim, não é nada democrático, tá? O processo democrático. É que para Fernanda chegar a pedir voto, quando ela diz quem define é o eleitor, é verdade, mas para Fernanda chegar para pedir voto, ela passa por um processo que é absolutamente antidemocrático. Os partidos são machistas, a estrutura política é machista e você tem que furar primeiro uma barreira, um bloqueio. Os partidos são familiares, estruturas familiares, você tem também que furar um bloqueio a duras penas. E quando você chega para pedir voto, os redutos já estão repartidos com as famílias tradicionais, com os candidatos tradicionais, então você já herda uma dificuldade. Ô, Josival, é muito difícil. Democrático para poder você chegar a uma eleição. Você sabe, e aí quando a gente toca nesse assunto, eu tenho um imenso orgulho de não ter desistido, de ter ido até o fim, com muitas dificuldades, é certo, mas porque eu fui dentro do meu partido, né, do União Brasil, a terceira pessoa mais bem votada. O eleito foi Damião Feliciano, o primeiro suplente, Julian Lemos, 2 deputados com mandato. Isso. Federais, né? Federais, 2 pessoas com experiência e Fernando Albuquerque. Uma inexperiente, uma, né, assim, que não tinha nenhuma tradição e que ficou como segunda suplente, Josival, e mulher. Então eu acho que a gente fez a nossa contribuição, a gente fincou ali, tem um aqui, tem né? possibilidades. Pelo menos isso aí é o legado, né? E a gente deixa de tudo as boas lições, as péssimas lições e as boas lições que fazem a gente aprender. Olha, a gente está bem dentro do nosso limite e eu quero deixar aqui você... Segundo turno, não! Isso! Era essa a pergunta que não podia calar. Ô, Gerardo. Você vai para segundo ou vai para primeiro? Não, eu não sei se nós temos tempo ainda, porque eu queria fazer uma reflexão aqui sobre essa história que está pegando aqui em João Pessoa, que é da interferência do crime organizado nas eleições, tá?
processo democrático, enfim. Então, primeiro, não é uma coisa da Paraíba, é uma coisa nacional. A forma como as organizações criminosas estão se organizando aqui, fazendo aqui, já é antiga, já é conhecida de São Paulo, eles estão apenas repetindo aqui. Mas o curioso é o seguinte, a Polícia Federal chega, e aqui eu não estou defendendo, não estou achando que a Polícia Federal não tem o que fazer, não. Tem que fazer isso, tem que fazer o que está fazendo. Chega e vai prender políticos. Mas ninguém prende um traficante durante o ano todinho. Não prende ninguém, não prende nada. Não prende o pessoal. Aí você tira o político de circulação, vem outro, e encontra a mesma realidade. Tá certo? Você vai enxugar gelo. Se quiserem combater a interferência do crime organizado, vai ter que eliminar o crime organizado. Isso, vai ter que enfrentar e se organizar para acabar com o crime organizado. Porque está atacando uma ponta, e é preciso atacar, mas não ataca a outra, é preciso atacar a outra ponta. É verdade, você falou um assunto que todo mundo fica olhando para o acontecido de agora, mas sem olhar as razões, os porquês, e é algo que todo mundo já sabe, né? Todo mundo tem consciência, tem conhecimentos e, infelizmente, foi agora, nessa situação, com 2 graves momentos, né, para políticos, com a prisão de Raíssa Lacerda, em seguida de Laura Emília Lucena, mas, felizmente, a bandeira levantou aí, a gente está na atenção de que caminho tomar, como cobrar e como agir a partir desse momento. Josival, quero agradecer. Você vota em João Pessoa ou em Cajazeiras? Ele não respondeu. Primeiro turno ou segundo turno? João Pessoa. Eu vou fazer como Chico do Rádio. Chico do Rádio era um rapaz que trabalhava no rádio lá em Cajazeiras e durante muito tempo ele também era meio profeta. Ele ia para a natureza, os passarinhos, as formigas, enfim, a barra, o luar, e ele adivinhava se ia ser seca ou não ia ser inverno. Mas Chico do Rádio, ela adivinhava assim, mas Chico, esse ano vai ser seco ou não vai ser seco? Ele dizia, depende, pode ser e pode não ser. Mas, aqui em João Pessoa, depende, pode ser e pode não ser. Isso. Veja bem, nós estamos na sexta-feira, faltam 2 dias para as eleições e não tem nenhuma pesquisa ainda divulgada que tenha medido o impacto, os efeitos da prisão de Laura Emília no sábado. Nenhuma pesquisa. De hoje para amanhã tem 6, 7 pesquisas que vão ser divulgadas. Imagina, a maior concentração de pesquisas já no sábado, que pode acontecer é uma confusão maior ainda e a gente não conseguir fazer uma leitura correta. Então, do ponto de vista de pesquisa científica, nós não temos nenhuma anotação ainda concreta para saber os efeitos. Isso. A questão básica aí é a gente saber, por exemplo, o que é que eu tenho como medição? Se a acusação fosse de corrupção, eu diria que poderia dormir que não mudava nada. Por quê? Porque uma pesquisa da Quest, não só aqui, mas no Brasil inteiro, mas a daqui, perguntou qual o nível de preocupação da população em relação à denúncia de corrupção, essas coisas, e a população de João Pessoa, apenas 2% da população de João Pessoa disse que tinha preocupação com isso. O restante passa. A pergunta é, e essa nova denúncia de relacionamento, de possível, de suposto relacionamento com organizações criminosas ou líderes criminosos para deixar entrar no bairro? Qual o impacto disso? Vai ter um impacto? Se for igual à corrupção, então não mudou muita coisa e então nós teremos a perspectiva de eleição no primeiro turno. Agora, se teve algum efeito, e é possível que tenha, vai ter que saber também qual o grau disso para saber do segundo turno. Campina. Informações concretas era Rui vinha crescendo um pouco, né? 16%, 17%. Queiroga cresceu um pouco, mas em contrapartida, as últimas pesquisas dão Luciano Cartacho caindo, tá? Ou um deles caindo. Se um deles cai, os 3 tinham que crescer aí nessa faixa 13, 14, 15 para poder ter 45, 42 e levar para o segundo turno. Se um cai e vai para 10, 12, então ele só chega a 40 ou menos de 40. Essa é a perspectiva. Então a gente tem que apostar só se tiver que mudar, vai ter que ser com o crescimento dos 3, com tudo que eles fizeram nessa reta final da campanha. Cada um melhorou mais ainda, bateu mais, encontrou... Mas ainda assim,
não é fácil você dizer se vai ter. O negócio é o seguinte, rodou e não disse. Rodou e ficou, não sei. Eu disse, não é fácil, provavelmente, talvez até que não. É difícil. É isso difícil. Melhorou. Acha difícil ter segundo turno? Eu acho, é muito complicado isso, mas eu vou dizer o seguinte, pode ser que tenha um grande efeito nisso, pode ser que de fato nessa reta final, porque você tem uma outra história, você saber que tem um contingente eleitoral de cerca de 35% a 40% que ainda admite mudar de voto. É esse eleitor que vai definir. É sobre isso. Não disse, mas a gente já entendeu que tudo depende. De hoje até domingo, muitas águas correm por essas pontes. Correm como correm, né? Só digo o seguinte, todo cá pra nós que a gente tem falado sobre política nos últimos tempos, a gente tem repetido, não discutam por conta de política. Não rompam relações de amizade, de família, por conta disso. Porque, segundo turno, se tiver, muitos que hoje vocês brigam, rompem relações, estarão juntinhos segunda-feira. Se beijando. Segunda-feira. E o cá pra nós de hoje? Ainda estão falando que pode ter eventos externos até amanhã. Ainda tem muito vento para chegar. Vamos embora antes que esse tsunami chegue aqui. Olha só, o Cá Pra Nós de hoje está terminando e a gente deseja a você que domingo esteja muito tranquilo, faça a melhor avaliação do candidato que poderá trazer desenvolvimento, bons tempos para a nossa terra. A gente deseja uma boa eleição para todo mundo e na semana que vem a gente volta já fora ou, quem sabe, ou dentro. Ou dentro do assunto dentro do político. Processo eleitoral. Josi? Pode ser e pode não ser. Tchauzinho. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Até a próxima.